Oi, João, tudo bem? O seu áudio está mutado. Opa, Ítalo, tudo bem? Tudo certo. Tá escutando bem? Estamos escutando alto e claro. Tá, desculpa aqui, tive um problema aqui em casa. Quanto tempo eu tenho aqui agora? Bem, se você conseguir apresentar em 40 minutos. Tá bom, vamos fazer assim Tá então. bem. Eu vou pular um pouquinho da parte mais introdutória, né? Já está ao vivo? Já está ao vivo. Tá bom, então boa tarde, pessoal. Como vai? Prazer estar aqui com vocês, né? Desculpa aqui o atraso, um pequeno problema aqui em casa. Eu ia falar um pouquinho da Visiona, né? O que a gente está fazendo, né? Mas principalmente aprofundar, né, a questão do VCube, um pouquinho das especificações, dos desafios que a gente teve e tal, né, e ainda está tendo, né, ainda vai ser lançado no ano que vem, né, espero que seja interessante para vocês. Então, João, enquanto você vai projetar na sua tela, eu vou te apresentar aqui para o pessoal. Então, gente, o João, ele foi muito gentil em aceitar o convite para participar do VET. Ele é presidente da Visiona Tecnologia Espacial, uma empresa bem conhecida aqui em São José, da área espacial, tendo trabalhado como diretor da empresa desde sua fundação, que foi em 2000, trabalho na Visiona desde 2017. Ao longo desses anos foi responsável pelo lançamento do programa VCube, que é o satélite que ele vai apresentar aqui hoje, e pela negociação do contrato do SGDC, que foi um satélite lançado aí alguns anos atrás, e pela introdução dos serviços de sensoriamento remoto via satélite na empresa. Ao longo de sua carreira, assumiu várias posições de liderança na Embraer e no Grupo Portugal Telecom, tendo também trabalhado como consultor em estratégia no escritório de Lisboa, de Lisboa da McKinsey. É formado em Engenharia Mecânica pela Unicamp e possui mestrado em Estratégia da Tecnologia pela École Centrale de Paris e MBA pelo INSEAD. Talvez eu tenha pronunciado errado, você me corrija aí, João. Então, João, muitíssimo obrigado por ter aceito o convite, por ter conseguido entrar. A gente agradece aí a sua generosidade com o VET. Não, é um prazer enorme, né? Quer dizer, a gente faz um esforço grande para estar perto do INPE, né? Não só junto da ETE, mas também da área de aplicações, né? Temos várias parcerias, projetos com o pessoal de aplicações, né? Queremos aprofundar com o pessoal da ETE, né? Então, sempre que vocês precisarem, Ítalo, é um prazer enorme estar aqui, né? Poder falar com vocês e participar mais ativamente do dia a dia do INPE. E já de antemão eu convido a todos aí para participar mais ativamente do dia a dia da Visiona também, né? Então, o objetivo é estreitar aqui a tela. Vocês conseguem enxergar o slide, a bandeira do Brasil? Opa, João, estamos vendo sim. Tá ótimo então. Então vamos lá. Então, muito rapidamente aqui, tá? Eu vou ser bem breve nisso, né? O que a Visiona faz hoje, né? Ela é uma integradora de sistemas espaciais, né? Então, como qualquer integradora, né? Airbus, Thales, né? Ela tem que atuar em toda a cadeia de valor, né? Desde a análise de missão, né? A construção de satélite, projeto de segmentos de solo, contratação do lançamento, mas também das operações e das aplicações. Se a gente olhar para os grandes players internacionais, né, todas elas têm um braço de serviços muito forte, que é o que ajuda a entender um pouco, né, como projetar os melhores satélites, né, os satélites que venham efetivamente atingir o objetivo esperado, né, ou cumprir a missão. Então, hoje a Visiona ela, na sua escala, né, no seu tamanho, ela é proficiente nas várias atividades, né, do A ao Z, né. Para a parte de serviços em particular, né, nós nos associamos aos principais operadores internacionais, né, para poder oferecer essa constelação que tem todo os tipos de satélite aí de observação, comunicação. Né, a gente tenta
estar antenado com o que está acontecendo no exterior em termos de novos serviços, e a gente tenta trazer esses serviços para o país em primeira mão. Tá? Nós também operamos um avião, né, que tem um radar projetado pela Embraer. Na verdade, são dois radares, né, um radar banda X e um radar banda P. O radar banda X ele para no topo das árvores, né, então ele dá a visão de superfície, modelo digital de superfície, e o radar da banda P ele penetra, né, a vegetação, e ele chega até o terreno. É a única tecnologia disponível, por exemplo, para você ter modelos de terreno de alta qualidade na selva amazônica, né, em selva densa. Os principais etapas aí da vida da Visiona, né? Então, a gente foi fundado em 2012, em 2013 assinamos o contrato da CGDC e participamos do programa de absorção de tecnologia, com algumas pessoas do INPE também tiveram o privilégio de participar. Em 2015 nós começamos com o serviço de sensoriamento remoto. Em 2018 nós concluímos um projeto interno de desenvolvimento tecnológico, né, que era o desenvolvimento do sistema de navegação, né, o AWOX. Em 2018 lançamos o programa VCube, originalmente para testar o AWOX, eu vou falar sobre isso mais para frente. Em 2020 nós lançamos a plataforma WebVis, que é uma plataforma de integração de serviços. Então ela junta aqueles satélites todos que eu mostrei lá, alguns deles, né, não todos, vai juntar o VCube também, armazenar esses dados, processar, distribuir os dados, né, processados através de algoritmos inteligentes para você poder entregar informação e não dado, né? Isso cada vez mais é uma tendência no mercado, né? Você ser capaz de entregar a informação ao cliente final e não o dado bruto, não a imagem, né? E a gente espera poder lançar aí em 2022 o VCube, né? A visão é tentar estabelecer a Visiona como uma Embraer para o espaço, né? Então essa é um objetivo alto, né? Difícil de atingir, mas é isso que a gente almeja e essa é a régua que a gente vai usar para medir o sucesso ou não da Visiona, né? Se a gente, daqui a uma década ou duas, né, se a gente tiver uma empresa que tenha sua projeção, seja capaz de projetar sistemas no estado da arte, né, de forma autônoma, como faz a Embraer, né, para os aviões. Então vamos contar um pouquinho da história do VCube, né, porque eu acho que esse é o tema central da conversa de hoje. Então, assim, é importante, muitas das decisões que a gente foi tomando ao longo desses anos, né, elas foram condicionadas pelo nosso objetivo inicial e pelas coisas que foram acontecendo, né. Então, dificilmente você pode entender o ponto em que a gente está hoje, né, e as escolhas que a gente fez, se você não entendeu o passado todo. Então, o começo da Visiona, né, ela nasce, né, como empresa usando o programa SGDC para estabelecer esse embrião de um potencial Embraer dos satélites, né. Então, para isso, o programa tinha 3 vertentes. Tinha as vertentes mais públicas, né, por exemplo, que era a banda X, a banda K, o Programa Nacional da Banda Larga e tal. Mas tinha uma outra vertente muito importante para a EB em particular, né, que era adquirir tecnologias espaciais, né, não só para a Visiona, mas para outras empresas da cadeia nacional, para a gente progressivamente ser capaz de nos satélites seguintes da série CGDC e cada vez mais fazendo mais coisas no Brasil, né, integrar aqui, né, depois incluir novos sistemas binacionais também, adquirir a capacidade de projetar satélites geoestacionários no Brasil também, né. E sabendo que o programa CGDC ele previa um satélite a cada 3 anos, né. Então existia uma visão de longo prazo para isso, né. E assim, a gente, quando foi criado, né, existia uma expectativa, uma orientação do que se esperava para a atuação da Visiona. Então,
a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação da época, né, que refletia o PNAE, ela deixava isso de forma bem clara, né, ele falava aqui, né, da necessidade de criação de uma empresa, né, que tenha a competência de desenvolver os satélites, os sistemas completos, né, porque digamos, os subsistemas, eles não voam em informação. Você precisa ter a noção do todo, né, para poder entregar valor, né? Ou nos casos dos satélites que eventualmente tivessem a ser industrializados, projetados do INPE, né? Você precisava ter também uma entidade que absorvesse, por exemplo, os designs maduros, né, para que eles possam ser feitos com mais eficiência do que seriam feitos no Instituto de Pesquisa, até para poder liberar o Instituto de Pesquisa para poder estar sempre na fronteira da tecnologia, né, porque essa é a missão principal, né, empurrar a fronteira da tecnologia, da tecnologia do espaço, né. Então, essa era uma visão, né. Existia uma expectativa que a Visiona ela trabalhasse com a cadeia nacional, ou seja, ela não deveria executar atividades que já fossem dominadas por outras empresas da cadeia nacional, mas sim alavancar essas empresas, fazer com que elas ficassem maiores e alcançassem o mercado externo, né? E nós também deveríamos estar trabalhando muito próximo, né, ao INPE e ao DCTA, né, para poder absorver o máximo de competência, né, industrializar os sistemas maduros e gerar valor, né, e gerar riqueza para o próprio Instituto, né, muitas vezes através de royalties ou mecanismo do gênero, para que isso pudesse gerar digamos, uma roda, um círculo virtuoso, né? Então você pega a tecnologia de ponta desenvolvida pelo Instituto de Pesquisa, né, industrializa, leva ao mercado com as indústrias da cadeia, com isso você gera riqueza através de royalties, os royalties voltam ao Instituto, né, que com esse dinheiro pode se empenhar em novos projetos, esses projetos quando estiverem mais maduros voltam para a empresa através da empresa integradora e por aí vai, né? A empresa integradora gera valor para o Instituto e por aí vai. Essa era a roda, né, que acontece em outros países, né? Mas era o que a gente sempre almejou e o que a gente foi orientado a fazer, o que a gente vem tentando fazer. Então, onde foi que a gente viu uma lacuna para atuar, né? Além do projeto de sistemas, né, na parte de software embarcado, né? Então aqui eu estou pegando emprestado aqui um material da Mônica, né, que você mostra claramente, né, o crescimento da nacionalização de sistemas no Brasil, né, e o ponto alto é a PMM, né, a Missão Amazônia 1, e a gente ainda tem aí uma lacuna, né, na questão do software embarcado, né, como os senhores sabem, o controle de satélite é feito através de um software argentino. Então a gente buscou focar nessa capacidade, né, para preencher a lacuna e também porque a gente achava que tanto o software de navegação, né, como o software de gestão de dados de bordo, como até a parte de navegação, de comunicação, vou falar um pouquinho isso mais para frente, eles eram competências importantes para uma integradora, né? Então, eu acho que acabou casando bem, né, a lacuna com as necessidades que a gente teria, né, que a gente, de forma natural, escolheria como tecnologias prioritárias para a empresa atacar, né? Então, nós começamos a trabalhar em 2016 nesses 3 pedaços de software, né, o AWOX, o OBDH, o SDR. O SDR, ele, assim, a capacidade de você programar os rádios definidos por software, ele te dá muita liberdade na criação de novas aplicações, né? Então, na época isso não acontecia de forma tão clara, mas a gente já tinha essa visão, e hoje a gente vê até
isso se transformou na tendência, né? Os satélites de comunicação eles viraram Software Defined Satellites, né? Como o termo de mercadológico, né? Então, no SGDC, a carga paga era toda definida a partida, né? Um solo, né? Muito pouca coisa se podia fazer com satélite no ar, né? Hoje em dia, o satélite de comunicação, você tem a capacidade de criar novas aplicações, né? Redefinir os feixes, redirecionar a potência e tal. E o rádio definido por software, ele é a espinha dorsal dessa capacidade, né? E a gente, por isso, resolveu atacar esse elemento também, né? Então, nós criamos um projeto de pesquisa que demorou uns 3 anos para fazer, com essas 3 coisas, nos pontos mais duros, né? Naturalmente a gente teve apoio de consultores, né, para nos ajudar a pular digamos, as partes mais duras, né? E o VCube ele nasceu, né, inicialmente para validar isso. Então, se a gente quisesse propor o nosso software, né, para poder embarcar numa missão PMM, numa missão CIBES, né, que são missões de altíssimo valor, são satélites de alta sofisticação, né, muito caros, né. Então a gente precisaria testar isso antes num satélite pequeno, né. Esse é o mínimo de responsabilidade que você espera, né, para você sentir confiante para poder apresentar isso como uma alternativa. Então, o VCube, ele quando nasceu, ele nasceu com isso em mente. Então, vamos testar, vamos projetar um satélite, né, porque a gente quer exercitar essa capacidade da nossa engenharia, né, quer mostrar que a gente é capaz, né. Então, qual vai ser a missão? Vamos fazer uma missão que nos ajude a validar, né, o nosso software, né. E é o que aconteceu com o VCube, né, que como a gente precisava simular a complexidade de um satélite grande, mas numa forma pequena, o satélite ele acabou com um desempenho muito bom, né? Então, a gente na época fez pequenos ajustes na especificação, por exemplo, nas baterias, né? As baterias, a vida prevista era pouco mais de 1 ano, né? Então a gente mudou a tecnologia e melhorou a eficiência dos painéis para poder estender a vida do satélite, né? Então melhorar um pouquinho a produtividade, né, das câmeras, né, ou seja, a quantidade de imagens que o satélite ia coletar ao longo de um dia, né. Então, para isso a gente trabalhou com coisas como a compressão dos dados, né, otimização um pouquinho dos links, né, de comunicação, né, e com isso a gente conseguiu transformar o VCube de um experimento, né, em um satélite com uma capacidade operacional respeitável, né. Quando eu mostrar aqui um pouquinho da arquitetura dele, eu acho que talvez fique um pouquinho mais claro para vocês, né. Então ele é um satélite pequeno, 12 quilos, né, um 6U, né, que além de ter essa sofisticação na arquitetura, né, ele tem também dois payloads de alto desempenho, né, um deles é uma câmera projetada pela Opto, que no meu conhecimento, né, pelo menos até recentemente, né, a gente não tem ido muitas feiras, mas até a época em que a gente podia participar de feiras, era a única câmera que eu conhecia no mundo, né, para CubeSats, que tinha sensores push-broom, né, tecnologia TDI, que é o que se usa nos satélites grandes, né, então isso você tem uma qualidade de imagem muito boa, né. E ele também tinha um sistema de coleta de dados apoiado com um rádio definido por software, né? A missão de referência foi coletar dados da Rede Hidrometeorológica Nacional, né? A missão de referência foi o SCD Hidro, né? Que acabou não avançando. Então foi uma jornada árdua, né? Quem tá no setor sabe que espaço é duro, né? Quando se fala rocket science, né? Para falar que uma coisa é difícil, não é por acaso que o pessoal cita, né? A tecnologia espacial, espaço é difícil, né? E tanto a equipe, né, quanto o VCube, né, passaram por um grande amadurecimento, né, ao longo desses anos, né?
em que o INPE teve um papel assim, bastante importante para a gente, né? Principalmente no começo, na fase de definição, alguns toques que a gente teve, digamos, dos cabeças brancas daí do INPE foram fundamentais, né, para a gente ter um satélite bem sucedido, esperamos, né, mas uma coisa que a gente sempre fala, é anedotal, né, mas reflete bastante a importância, né. Teve uma apresentação do projeto inicial ainda nessa versão original aqui do MDE para a ITE, né, lá para os idos 2018, talvez no primeiro semestre ainda, eu não participei, mas o Emilcon conta isso com muita pertinência, né, em que a gente estava apresentando o projeto e tal, e aí alguém na plateia falou, poxa, não vai dar certo, por causa do jitter, né, e uma plataforma muito pequena, né? Você com sensor push-broom, você precisa ter uma plataforma muito estabilizada, senão você borra a imagem inteira, né? E a gente não tinha, sendo muito honesto, a gente não tinha atinado para esse fato, né? E a gente foi ver de fato e mergulhar a fundo, né? E de fato ia ser um problema, né? E as imagens iam ficar muito aquém do potencial. E aí, por conta desse toque, né, que surgiu numa reunião com a engenharia do INPE, a gente gastou um tempo importante para poder fazer a distribuição correta das cargas, das rodas de reação, né, para reduzir a excitação, né. A gente trabalhou bastante as rodas de reação para que elas tivessem um jitter muito baixo, né, muito abaixo do que era praticado no mercado de CubeSats, né? Então, isso até trouxe problemas no desenvolvimento, quer dizer, foi um dos itens que foi um dos caminhos críticos até aqui, né? O desenvolvimento dessas rodas de ação super balanceadas e de jitter muito baixo, né? Mas tudo nasceu, né, através de inputs da ITE, né? Do mesmo jeito, em todos os reviews, né, sempre teve a participação importante aí do pessoal do INPE dentro da banca, né, eles presidiram o nosso PDR, né, o CDR não, foi uma participação não como presidente, né, porque a EB presidiu, né, mas assim, o INPE, eu falo assim, boa parte das palestras que eu faço, né, eu entendo a Visiona como uma costela do INPE, né? Como a Embraer é uma costela do DCTA, né? E a experiência toda em concepção de satélites, né, nasceu aí, né? A gente tem muito respeito por isso, né? A gente agradece muito a participação nessa fase de concepção, né? E a gente quer cada vez mais se aproximar do INPE. Tem uma aproximação já muito boa com a BT, né, e a gente quer cada vez estar mais junto da ITE, né. Então, assim, qual é a cara do VCube? Por que a gente fala que ele é um CubeSat diferenciado, né? Porque a gente, como eu comentei, né, a gente tentou levar cada um dos aspectos dele, né, a gente precisou levar ele ao limite, né? E com isso você tem coisas como uma geração de potência de 70 watts, né, uma vida superior esperada, superior a mais de 3 anos. Né, isso não são coisas que você vê com muita frequência nesse mercado. Né, toda a sistemática de projetos, né, temos agora gente que está na Europa, né, a gente sofreu muito, né, com a questão da pandemia. Né, então, o CDR do VCube, né, como vocês podem ver aqui, foi em novembro de 2020. Né? Assim, pegamos a pandemia, nos pegou em cheio. Em 2020 era quando a gente deveria estar terminando os detalhes de projeto e começando a fabricação de boa parte dos sistemas. Né? A pandemia pegou em cheio, a gente teve limitações naturalmente de viagens e tal, né? Isso teve bastante impacto no projeto, mas estamos com a equipe agora na Europa, né, em vários fornecedores, e a gente vê, né, o nível de controle, né, de
de gestão, né, que a gente aplicou no VCube, né, que vem de um histórico de Embraer, de INPE, né, ele está um patamar acima do que é praticado nesse mercado de New Space. Ficamos assim preocupados, né, de certa forma, até a gente entender como a coisa funcionava, né, coisas como controle de configuração de software e tal. Isso, nesse mercado, isso é feito com uma forma muito mais relaxada, né, com o que a gente está acostumado, né, dentro do nosso ambiente aqui, né. Então o VCube, ele em alguns aspectos ele é um CubeSat, né, New Space e tal, em outros ele tem ainda uma herança de Traditional Space bastante grande, né. Então, assim, é uma arquitetura que é escalável, então a partir do que a gente vai validar no ano que vem, a gente consegue executar missões de 3U até 27U Plus, né? 27U Plus, por que está o Plus aí? Porque você começa a falar em satélites com resolução próxima a 1 metro e tal, você já não cabe mais dentro do form factor dos CubeSats, né? Então ele já toma um outro ar, né? Mas estamos falando aí de missões de até 50 quilos, a gente consegue endereçar com as tecnologias que a gente está validando aqui, né? Então, arquitetura escalável, né? 2 payloads de alto desempenho, alguns aspectos importantes na plataforma, né? Eu falei da geração de potência, a telemetria com banda S, né? A gente vê os CubeSats normalmente trabalhando aí com o HF e HF, né? E seguindo os padrões CDS, né? Então a gente consegue conectar com qualquer antena de mercado aí, qualquer predador de segmento de solo que siga o padrão, né? O software embarcado e de comunicação, todo desenvolvido no país, né, com características de alto desempenho. A plataforma estabilizada, né, graças àquela história que eu contei da ajuda do INPE, né, altamente estabilizada com apontamento em 3 eixos, né, de alta precisão. E apesar da gente não ter redundância em todos os sistemas, né, então, por exemplo, o computador de bordo ele é único, né, então é uma falha simples, né, então a gente projeta 3 anos de vida por conta do sistema de potência, né, das baterias, mas se o computador falhar, ele falhou, o satélite morreu. Mas sempre que foi possível, né, a gente sempre buscou criar canais redundantes, né, dentro da capacidade do satélite. Então, por exemplo, a gente tem 2 canais de comunicação para a parte de dados, né. Caso você tenha uma falha no SDR, você pode usar um outro canal, né. Então a gente foi tentando trabalhar para aumentar a confiabilidade do satélite também nesse aspecto. Um alto conteúdo nacional, né, apesar de ter sido custeado pela empresa, né. Então, câmera, parte do software, estruturas, montagem final vai ser aí no INPE, né, uma parte grande do EGCE é feito lá no Senai, lá em Santa Catarina, que foi um parceiro importante, de primeira mão, né? E a gente espera aprofundar isso se a gente conseguir emplacar outro serviço. Então, quando eu falo que é uma arquitetura mais complexa, né? Quando eu comparo o VCube com uma arquitetura de referência de um satélite grande, por exemplo, aqui um satélite um estudo que a gente fez para o Carpones há algum tempo atrás, né? E a gente vê que a gente tem praticamente todos os sensores, né? O que muda é o nível de redundância, sensores e atuadores, né? O nível de redundância e a questão da propulsão. Então o VCube não tem propulsão por falta de espaço, né? E também não era objetivo, um satélite grande ele vai ter, mas todos os outros sensores e atuadores que você encontra tipicamente num satélite grande, você vai encontrar no VCube, tá? E aí como é que a gente vê a coisa evoluindo, né? Então, a evolução das tecnologias, né? Isso aqui eu abrindo para vocês, né? Porque a gente espera que vocês possam nos ajudar a fazer essa evolução, né? Evolução vai se dar em 3 eixos, né? Eu posso tanto crescer em termos de massa e capacidade, né? Então a gente está falando aqui de criar outros membros da família, né, de criar propulsão, fazer voo coordenado, fazer inserções
tecnológicas à plataforma inicial, por exemplo, a melhoria de precisão dos sensores. A gente sabe que o nosso sensor de estrela, por exemplo, ele peca em alguns aspectos, né? A gente pode aumentar a redundância, o grau de redundância no satélite, sobretudo se a gente partir para versões maiores, né, 12U e os 27U, né? Então, ter um computador de bordo duplicado, ter codificação resistente à radiação, né, interferência magnética no espaço. Então, quer dizer, tem algumas coisas que a gente pode trabalhar juntos, né, para evoluir essa tecnologia, né, a partir de solo, né, proteção cibernética, otimização da coleta dos dados e por aí vai, né, até, né, idealmente, né, que era o nosso objetivo inicial, a gente poder usar a parte do que a gente está testando aqui nos projetos do INPE, né, na Amazônia, no Cibers, coisas assim, né. Evoluções de sensores, novas missões, então evoluir para uma câmera de mais alta resolução, né, aumentar o SWAF para você ter mais cobertura, né, trabalhar algoritmos de subresolução de imagens, né, que a gente vê como uma tendência, novas bandas espectrais, né, dá para se fazer muita coisa em torno do rádio definido por software, né, então vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente, né, testar novos componentes, missões científicas e tal, e também evoluir a nacionalização. Então, gostaríamos muito, por exemplo, de ter o sistema de potência nacionalizado, feito no Brasil, quer dizer, a tecnologia está toda aqui, não tem por que fazer fora, né. Sistemas de posicionamento e navegação, né, GPS, sensor de estrelas, são bastante controlados, né, no exterior, então são coisas que a gente ganha se conseguir fazer no Brasil, né, a gente vai ganhar autonomia e coisas do gênero, né. Algumas características interessantes no VCube, para vocês entenderem por que eu falo que a gente tem payload de alta qualidade, né. Então, normalmente quando você fala em CubeSats, né, por questões ligadas a espaço, né, a simplicidade do projeto, a estabilização da plataforma, normalmente as câmeras de CubeSats, né, eles usam tecnologias, são CCDs com filtros de Bayer em cima. Então, o filtro de Bayer é isso que está aí demonstrado, né, então é o que a gente vê na nossa tela de televisão e tal. Cada pixel ele é mascarado por uma cor, né, então você tem esse padrão, né, um azul, um verde, um azul, um verde, um azul, um verde, na linha seguinte um azul e um vermelho, um azul, um vermelho, aliás, um verde, um vermelho e tal. Isso significa que a imagem ela é tirada de uma vez só, né, e cada um dos pontos da matriz, né, ela só vê uma das cores. Então, se eu pegar, eu não sei se vocês conseguem ver o meu cursor aí na tela, mas se eu pegar, por exemplo, esse pixel aqui da esquerda, o pixel A, né, ele só vai ver o verde, né, ele vai ganhar cor na imagem final porque ele vai ser uma interpolação dos 4 outros dos pixels que estão no seu entorno. Significa que na prática, né, primeiro não está coletando a grandeza física em todos os pontos, né, isso para aplicações como agricultura e tal, que você efetivamente precisa ter uma grandeza calibrada em cada um dos pontos de cada uma das cores de interesse para você poder rodar os seus algoritmos, né, NVDI, coisas assim, né, como você vai ter também um borramento grande, né, porque, digamos, a resolução efetiva de cada uma das cores é menor do que a marketeada, né. Isso aí a gente vê, é prática comum nos satélites pequenos, né, como os da Planet, poderia citar outros, né, não sei gerações novas, mas as gerações antigas, todas elas tinham sensores de CCD, que eram práticas do mercado. O VCube, ele vai ter as tecnologias que você encontra na PMM, no Cibers e tal, né? Então, pela tecnologia para o Shibun, você tem uma barra para cada uma das cores, né, das cores de interesse, né? E a imagem ela é formada pelo movimento do satélite, né? Então essa é a tecnologia por Shibun. Então para cada ponto você fez no mínimo 4 medições, uma com cada uma das cores, né? E não só isso, né? Uma prática também é você ter
linhas subsequentes, né, para cada uma das cores, né, e à medida que o satélite vai passando em cima do mesmo ponto, ela vai tirando imagens dos pontos subsequentes, ela integra, né, a energia que chega no sensor. Então, com isso você tem um sinal muito maior, né, você tem uma quantidade de luz, né, na formação daquela imagem muito maior, né. Isso tem um reflexo grande, né, na qualidade da imagem gerada. Eu vou trazer um exemplo mais para frente, né. Outra coisa que a gente fez, que é uma inovação, né, que na verdade foi quase que uma experiência, né, que a gente resolveu fazer. Isso eu comentei pouco, mas a gente tem a Embrapa como um dos nossos parceiros, né, e isso foi discutido com eles, né. No começo do projeto, a gente tinha 4 bandas, né. A gente poderia fazer um satélite tradicional, ou poderia ousar em alguma coisa. Então a gente resolveu ousar, né? E o ousar foi tirar o azul, né? Como uma das bandas que vão ser fornecidas, medidas pelo satélite, e a gente substituiu o azul pelo Red Edge, né? O Red Edge digamos, a fronteira aí para avaliação de lavoura, né? Com imagens, né? É uma faixa de frequência em que você consegue perceber, né, os problemas na plantação com muito mais sensibilidade, né. Então a gente vai testar isso, né, e o nosso azul vai ser sintético, né. Então foi uma coisa que a gente arriscou, né, e a gente vai testar quando lançar o satélite. Então o VCube hoje ele vai ser o menor satélite disponível no mundo, né, com a banda Red Edge, né? E para a gente fazer isso, a gente partiu desse truque, né? A gente resolveu arriscar, tirar o azul, fazer por álgebra de cores e incluir uma banda específica para o Red Edge. O resultado dessa questão da qualidade das imagens é isso aqui que eu mostro. Então, aqui é um satélite de 3 metros, né, que usa a tecnologia de CCD, né? Isso aqui é uma imagem simulada, né, com o VCube. Como é que a gente faz isso, né? A gente contou com a ajuda da Opta, naturalmente. Então, eles pegaram uma imagem com uma resolução menor, degradaram a resolução e eles adicionaram toda a distorção que a gente espera que a ótica da câmera da Opta vai trazer. Então, você consegue perceber, né, quão mais nítido, né, é essa imagem que a câmera da Opto com o VCube a gente espera trazer, né? E isso também traz potencial para a gente poder estudar algoritmos de subresolução, né? Isso aqui é uma prática no mercado dos grandes satélites. Então, você tem uma resolução nativa de 1 metro, né? Usar um exemplo melhor conhecido, né? O Pleiades, né? O Pleiades, a resolução da ótica dele é 75 centímetros, né? Ou 70, já não me lembro. E através da subresolução, né, existem vários métodos para se fazer isso, ele consegue melhorar a qualidade do produto e o produto ele é entregue com meio metro, né. Todos os satélites de alto desempenho hoje em dia trazem esse recurso, né. Naturalmente a câmera precisa ter alta qualidade, né, porque senão o resultado não vai ser tão bom, né. Então aqui um exemplo do que a gente espera entregar, né? Cruzar os dedos para dar certo. E assim, o projeto ele é muito poderoso, né? Então, naturalmente que uma constelação operacional ela teria evoluções em relação ao design de base, mas isso aqui é uma simulação que a gente fez com 6 satélites em órbita inclinada baixa, né? Você chega a ter revisita ali no cinturão de desmatamento 10 vezes ao dia, né? Através desse conceito de constelação, né? Em torno do rádio definido por software que eu comentei, né, a gente tem uma missão de referência que é a coleta de dados hidrometeorológicos, né? Mas isso aqui é a base de partida, né? O VCube a gente pode atualizá-lo em voo. Então qualquer aplicação, né, que usa aquela faixa de frequência, né, a gente consegue
adicionar essa nova aplicação com satélite voando, né? Você naturalmente está restrito às formas de onda, né, que as faixas de frequência originais, né, mas dentro daquilo ali você tem liberdade para fazer várias coisas, né? E essa tecnologia ela é base para várias outras aplicações mais avançadas, por exemplo, inteligência de sinais, inteligência de comunicações, né? Até mesmo um satélite radar, né, tem na sua base, né, um sistema dessa forma, nessa natureza. Então isso aqui é um elemento importante para um eventual futuro satélite radar. Outro elemento do projeto é a plataforma WebVis, né? Qual é a visão em torno disso aí? A gente enxerga que uma andorinha só não faz verão, né? Então o conceito que a gente entende que vai ser um conceito vitorioso no futuro é o conceito de constelação de constelações, em que você vai ter os seus próprios satélites, mas você vai entregar o resultado final adicionando a capacidade do seu satélite ou sensores complementares àquele que você precisa, né? Então a plataforma WebVis hoje ela vai buscar dados de vários satélites governamentais, né? Inclusive o Cibers 4, né? O Sentinel, naturalmente, né? Vários satélites daqueles nossos parceiros que a gente mostrou lá, em particular hoje as constelações da Airbus e da Maxa, né? E no futuro a gente quer adicionar, né, o VCube em cima dessa plataforma, distribuir através da plataforma e eventualmente outros satélites do Programa Espacial Brasileiro. Nomeadamente do PES vão ter talvez uma aplicação no mercado comercial mais forte, né, pelas características de resolução. Mas a plataforma ela faz o quê? Né? Ela faz a recepção de dados de vários satélites, armazena os dados num sistema de arquivo, né? No caso do VCube ela processa os dados brutos, né? E a gente vai ser capaz de rodar os algoritmos em cima desses dados, né, para poder fazer aquela mudança de paradigma que eu comentei no começo. Quer dizer, o mercado comercial hoje ele quer informação, ele não quer dado. Então a gente usa a plataforma para fazer esse processamento e fazer a distribuição para que o usuário possa fazer a exploração dos dados, né? Então essa aqui é uma cara dela, como ela aparece na prática, rodando aqui um algoritmo normal de NDVI, né? A gente tem outros algoritmos em outras aplicações, né? Vários dos serviços que a gente presta hoje para o mercado comercial, eles usam esse conceito, ou seja, pegam satélites dados daquela constelação de parceiros, né, satélites gratuitos, a gente roda os algoritmos específicos para a aplicação e depois entrega através da plataforma. Então aqui alguns exemplos, né? Esse aqui por acaso veio do INPE, né? É um doutorado de um colaborador nosso na Mato Competição, né? Muita coisa nossa vem de parcerias com o INPE. Um outro ponto aqui que é um foco nosso grande, né, e que o VCube ele traz uma oportunidade muito grande na questão do IA, né? Então, o que a gente está enxergando hoje é que o New Space ele é possibilitado por uma série de fatores, né? Então, primeiro fizeram satélites com uso de componentes COTS e essa confiabilidade relaxada, né? Isso fez com que o custo caísse muito, né? E com isso, ao invés de lançar um satélite, você lança vários, né? E, digamos, a redundância está na constelação, né? Não está no satélite individual. Mas um byproduct é que você passa a ter uma quantidade massiva de dados à sua disposição, né? Você tem muito mais revisita, a um custo muito mais baixo. Então, esse é um primeiro elemento, né? Outro elemento importante é o que está acontecendo com a inteligência artificial. Então, para você poder extrair toda a informação que essa massa de dados novas ela te possibilita, né? O amadurecimento que a gente está vendo agora das tecnologias de IA vem numa época muito boa, né? São tecnologias complementares, né? E que vão possibilitar uma revolução aí no nosso segmento
né, a gente já vê isso no exterior, com várias startups acontecendo, né, sendo fundadas, e isso vai estar cada vez mais presente, né. Agora, o VCube ele é uma grande oportunidade, né? Por quê? Porque o IA, né, não basta você ter o algoritmo, você precisa ser capaz de treinar o algoritmo, né? Então, a gente com um satélite próprio, né, e com imagens de alta qualidade, a gente vai ter uma janela aí de 1, 2, 3 anos em que a gente vai poder treinar algoritmos para várias naturezas, né? E para isso a gente está aberto a oportunidades, quer dizer, a gente de parceria, né, queremos abrir isso aqui para o INPE também, trabalhar parcerias para desenvolver conjuntamente algoritmos de aplicação do VCube. Né? Esse aqui já é um desmatamento que a gente usou treinando uma visão de aplicações, né? Assim, existe todo um mercado que está se abrindo, né, os CubeSats, né, e os satélites pequenos, né, a expectativa é que o mercado de sensoriamento remoto ele cresça bastante, né. Não só isso, também a parte de comunicação, de IoT, vai crescer muito, né, na esteira dessas constelações de coleta de dados, né. E a coisa boa é que a gente está no começo, né. A gente poderia ter chegado mais cedo, né. As empresas que estão na liderança hoje começaram as suas operações focadas nesses serviços lá para 2010, 2012, né? A gente talvez chegue aí uns 8, 10 anos atrasado, mas a gente ainda tem condições de pegar essa onda, vamos dizer assim, né? Isso aqui mostra bem o que eu tô falando, né? Então esse gráfico, né, é o número de empresas, startups, né, que foram fundadas e financiadas a cada ano, né? Não só fundadas, mas que conseguiram aporte de capital de terceiros, né, para poder escalar suas operações. Então, vocês veem como a partir de 2010, né, a quantidade de empresas novas que foram surgindo, né, vem crescendo uma taxa quase que exponencial, né? Isso é possibilidade pelo quê? Pelos aspectos que eu comentei, né? Então, o que a gente vê essa questão dos satélites de baixo custo, né? Como o VCube, ou até mais baratos que o nosso, né? Que usam componentes COTS. A gente vê no exterior, né, iniciativas privadas, né, dessas empresas, as primeiras que se estabeleceram assumindo missões que são tradicionalmente realizadas nos programas governamentais. Aqui um exemplo grande é a Planet, né? A Planet hoje tem vários acordos de governos e associações internacionais para a questão ambiental, né? Eles estão fazendo monitoramento das florestas tropicais do mundo, acho que com uma iniciativa do governo dinamarquês, né? Acho que mesmo aqui no Brasil, né, tem o próprio INPE, acho que usa alguns dados da Planet, né? Mas isso está acontecendo em outros mercados, em outras frentes, né? E um grande número de startups financiadas sobretudo por fundos de capital de risco, né? Então são fundos de venture capital, investidores anjo, os caras põem dinheiro lá perdido, né? E com isso, essas empresas conseguem escalar sua operação numa rapidez que a gente tem muita dificuldade em fazer aqui no Brasil, né? E aqui, assim, eu acho que um exemplo que é bastante emblemático disso que eu estou falando, né? É o exemplo da ICI, né? Que vocês conhecem, devem conhecer a ICI. A Força Aérea comprou 2 satélites de radar da ICI, acho que no ano passado, né? Teve bastante publicidade esse assunto, né? Foi bastante discutido, críticas, elogios, enfim. Mas eu acho que a ICI mostra um pouco da dinâmica do que eu estou trazendo, né? E das dificuldades que a gente tem aqui no Brasil, né? Em relação a essas empresas lá fora, né? São coisas que a gente tem que, como brasileiro, a gente tem que se esforçar para tentar endereçar, né? Porque senão a competição ela
ela é, digamos, é desleal, né? Um ambiente de inovação no exterior, ele é muito mais favorável do que um ambiente de inovação aqui dentro do nosso país, né? E, em particular, dentro do nosso setor, o setor espacial, a gente tem muito pouca massa crítica, né? Poucas pessoas, poucos especialistas, né? Muita coisa que vem de fora ainda, então a gente tem que trabalhar muito próximo, né? Para conseguir competir no mesmo nível, né, que as empresas lá fora competem, né? Então, a ICI, isso aqui eu tirei do site da universidade, em que eles foram criados, né? Então, ela foi fundada lá em 2012, né, dentro de um curso de graduação, né, da Universidade de Aalto, lá na Finlândia, né? A Finlândia tem muita competência em comunicações, em RF, né, por conta da Nokia, né? Então foi fundada lá em 2012 e já dentro da universidade, né, ele já tinha uma incubadora, né, que já trouxe um primeiro aporte de capital, né, o Centro de Empreendedorismo. Então a universidade ela abrigou a startup, né, com apoio técnico, com infraestrutura, né, com pessoas com experiência, com dinheiro até, né, até conseguir transformar isso aí numa startup, numa spin-off. Então a empresa foi criada, né, em 2015. A partir desse núcleo, né, existia uma massa crítica de técnicos, né, em tecnologia de rádio por conta da Nokia. Então a empresa cresceu com essa expertise, né? Aí a partir daí, né, conseguiu recurso preliminar de um fundo de venture capital lá e também dinheiro da Tex, né? A Tex é como se fosse a FINEP deles, né? Conseguiram um aporte adicional para poder concretizar completar o primeiro protótipo, né? E aí vai, né? Quer dizer, começa a crescer, começa a receber fundo da Comissão Europeia, né? De outros fundos de venture capital em tranches de menor risco, ou seja, tudo está mais ou menos que pensado, né, e organizado para a coisa crescer de uma forma natural, né, e você poder pegar os filhotes e chegar até um ponto em que eles possam voar com as suas próprias asas, né. Eu trouxe aqui o exemplo da ICI, né, mas isso é uma história que se repete, né, de uma forma geral, né, quer dizer, a grande maioria dessas empresas que eu mostrei lá naquele gráfico, nesse gráfico aqui, né, se a gente for acompanhar aqui a história delas e entender a história do que está de cada uma delas, né, eu sou capaz de apostar que uma parte importante delas, né, nasce desses mecanismos, ou seja, nasce de uma cooperação com uma universidade, um instituto de pesquisa, ou com um spin-off de um instituto de pesquisa, né? E aí existe uma série de mecanismos de fomento à inovação que a gente até tem aqui, mas é tudo muito mais sofrido, tudo mais errático, muito mais difícil, né? Quer dizer, um ano a FINEP tem dinheiro, o outro ano não tem, né? Quer dizer, assim, nossos países são altos e baixos, né? Todo mundo está enxergando, né, o que a gente está passando, né, agora. Então, assim, existe um mundo de oportunidades, né, no exterior, no nosso setor agora. Assim, quem está acompanhando o que está acontecendo lá fora está vendo um dos setores que hoje recebe a maior quantidade de aporte, né, de capital de risco no mundo, né, e novos conceitos, novas ideias, novas empresas sendo fundadas, novas aplicações, né, isso tudo está em ebulição, né, e a gente contrasta isso, né, com todo o marasmo que a gente está vendo aqui dentro, né. Por quê, né? Não, vou dizer, é uma questão de dinheiro ou de competência? Não, né? A gente tem o dinheiro porque tem a necessidade, né? Então, se você tem a necessidade, você acaba dando um jeito do dinheiro aparecer. Tem as competências, né?
As tecnologias de base foram todas dominadas no INPE, né? O que a gente não tem, digamos, é a coisa organizada, né? Então, quando tem dinheiro, não tem o projeto, quando tem projeto, não tem as pessoas, né? Então, as universidades trabalham distante das empresas, né? Isso é um problema que a gente tem, né? Aí você consegue botar digamos, um conceito para parar de pé, e o teu cliente ele tem dificuldade em te contratar, né? Porque, enfim, a gente tem 8666, né? E aí depois, quando a coisa, se por acaso, assim, em conjunção de fatores, né? As coisas se alinham, você consegue viver. Às vezes, o país entra numa crise e você põe em risco, arrisca perder tudo aquilo que você criou, né? Um pouco o que a gente está vendo aí com a base industrial atual, né? As empresas todas passando muita dificuldade para reter sua competência técnica, né? Que foi criada a duras penas, né? Então, esse é a principal lacuna que a gente tem, né? A nossa engenharia não fica a dever para engenharia nenhuma no mundo, né? Eu passei boa parte da minha carreira na Embraer, então eu vi isso muito de perto, né? E depois não só eu vi isso dentro da Embraer, mas eu trabalhei na indústria de telecomunicações no exterior, na Europa, e, enfim, conheci os engenheiros lá e já conheci os engenheiros aqui. Eu acho que a minha equipe não fica nada a dever, né? A equipe da ICA, de qualquer outra aí fora, né? Como os tecnologistas do INPE também não ficam a dever dos tecnologias de fora. Só que as coisas lá fora são muito mais fáceis, né? Então, assim, gente, eu acho que eu queria terminar aqui, né, com essa voz de esperança, né? Eu sou muito entusiasta, né, em relação ao nosso setor. Eu acho que a gente ainda pode fazer muito pelo nosso país, né? E eu acho que a gente tem a massa bruta para conseguir fazer isso, né? E o que a gente precisa é trabalhar nessa questão, né, na questão da organização, né, em trabalhar alinhado, né, e tentar trazer os vários atores para a mesa, né, e fazer a coisa toda caminhar numa direção só, né. Essa eu acho que é a maior dificuldade do nosso setor, né. Isso mostra talvez o aspecto em que a gente esteja menos maduro, né. Mas isso é fácil, porque só depende da gente, né. Então, só depende de pessoas, né. Então, as cabeças a gente já tem, né? A gente precisa só chegar a esse acordo, digamos, a essa concertação, né? E aqui eu termino com essa provocação, né? Tá aqui com o Coronel Osíris, né, aqui batizando o Bandeirantes, né? O que a gente vai construir para a nossa cidade, né? A gente vai construir uma nova Embraer, né? Ou não, né? Ou a gente vai ser mais uma iniciativa que talvez morra na praia, né? Eu falo nós, né? Por quê? Porque eu não vejo a Visiona sem o INPE, né? Então, já falei isso várias vezes, né? Quer dizer, a maior parte das minhas pessoas são formadas no INPE, né? Digamos, a maior parte da tecnologia que a gente tem também foi desenvolvida aí dentro, né? E a gente tem todo aquele roadmap de desafios para poder endereçar, né? E eu acho que a gente, na Visiona, não vai conseguir fazer isso sozinho, né? A gente precisa do apoio, né, do trabalho conjunto de vocês. Se a gente conseguir fazer isso, né, a gente dá um passo importante, né, para quem sabe ter uma outra Embraer aqui na nossa cidade, né, mais uma Embraer voltada aí para o espaço. Tá? Então era isso que eu tinha para apresentar, né? Mais uma vez eu peço desculpa aqui pela dificuldade aqui inicial. Não sei se a gente tem alguns minutos aí, Ítalo, para responder as perguntas. Opa, João, eu agradeço aí a palestra, foi muito boa. O pessoal aqui está super elogiando o que você apresentou. E sim, eu vou fazer algumas perguntas, porque eu acho que são importantes, né? O pessoal
Adorou o que você expôs. O Aristóteles, ele até comentou aqui que foi muito bom ver o satélite em partes, porque isso ajuda a entender, né, o VET como é um evento que abrange tanto o pessoal da área de espaço como o pessoal que vem pelo entusiasmo. Ele acaba que o pessoal aprende bastante. Um comentário que o Aristóteles fez também, que eu corroboro, ver esse desenvolvimento aqui dentro do país, né, que tira um pouco da nossa dependência dos desenvolvimentos dos países de fora. E, sobretudo, eu achei bem interessante aquele slide que você coloca, a quantidade de organizações que estão relacionadas nesse projeto, né, o que acaba movimentando aí bastante também a área espacial aqui no Brasil. O Wilson ele fez aqui um elogio para o seu trabalho. De fato, a prática da criação de satélites utilizando tecnologia brasileira nos dará autonomia no setor espacial. Também corroborando aí o que o Aristóteles comentou. Italo, deixa eu só fazer um comentário sobre esse ponto. Quer dizer, essa questão das empresas brasileiras da parceria com o Senai, né, e com o INPE, né, não é uma coisa ingênua, assim, de eu preciso fazer um satélite brasileiro porque eu sou brasileiro. Não é essa a ideia. Né? O que acontece é o seguinte, né? É que eu estou falando como um cara de negócio, né? Desculpa, minha bebê está chegando aqui, ela está doentinha. A gente teve um dia louco aqui, está com 39 de férias. Nossa. Está com 2 anos. Né? Se você olhar para aquelas empresas, né, pegar a SI ou outras, né, elas vão tipicamente encaixar em dois padrões. Né? Ou você vai ter empresas como a Hyber, por exemplo, é uma empresa que faz serviço de coleta de dados. Ela focou no serviço, então ela contratou a plataforma de um especialista. Então você encontra isso na Europa, algumas empresas que não prestam serviço, não. O cara tenta fazer o CubeSat em escala. E com isso ele é verticalmente integrado, né? Ele faz o máximo dentro de casa em escala e aí ele vende para o prestador de serviço. Né? Não sei se esse modelo vai se manter no futuro. Ou você vê empresas como a Satellogica Argentina, né? Que está tendo bastante sucesso aqui na América Latina, vendeu-se produtos já para a Colômbia, acho que para o Chile também. Né? Eles conseguem ter um preço muito baixo, um custo muito baixo através da integração vertical. Então faz o máximo de componentes em casa, né? Porque se você reduz a complexidade do projeto, né? Você trabalhar interfaces é muito difícil, né? É complicado, né? Quem é integrador de sistemas, vocês sabem isso melhor do que a gente, né? Como deve ser difícil fazer isso com os chineses, por exemplo, né? Isso traz custo para o projeto, então você trabalha com integração vertical. Né? A gente agora está com uma equipe na Dinamarca e estamos com uma equipe na Holanda, em 2 fornecedores. Isso traz um custo enorme, né? Isso traz um custo em termos de dinheiro, um custo em termos de tempo, de engajamento em engenharia, porque você tem que tratar as interfaces, né? E você tem risco, né? A gente viu no ano passado, eu falei da pandemia, que pegou nosso joelho, assim, teve um impacto enorme no cronograma do programa. Então, é muito melhor, né? A gente não consegue fazer tudo dentro de casa, mesmo que quisesse, né? A gente não tem competência, não tem os recursos, né? E não tem escala. A gente tem as empresas especialistas aqui, o INPE e tal. O ideal era a gente conseguir fazer tudo aqui, porque eu reduzo muito os ciclos, reduzo muito a simplicidade do projeto e tal. Então, essa é a visão, entendeu? Por que eu preciso fazer uma cabagem na França? Né? O tempo que isso tem, né? E o risco que se traz para um primeiro satélite, né? Se pegar o VCube, né? A cabagem dele é uma relojaria, né? Porque você não tem espaço. Né? Então, é melhor fazer aqui no quintal, né? Então tem essa razão também, né? Então, desculpa, eu achei que era relevante, né? Porque eu acho que perfeito. Partilhar essa visão, eu acho que é importante todo mundo ter isso bem concreto, né? Isso é um imperativo para ser capaz de ser bem sucedido, para conseguir competir com os outros caras. Né? A gente tem que ser bom e tem que fazer o máximo de coisas aqui. Né? Perfeito. Tem aqui uma pergunta do Mário Saturno, ele parabeniza também parabeniza a sua apresentação e diz que é muito bom ver a Visiona fazendo isso no Brasil é louvável.
E aí ele pergunta, o computador foi comprado ou trabalham em um computador próprio? E se o software de bordo também é desenvolvido pela Visione? Então, o computador ele foi comprado, né? A gente não mexe. Se você for na Visione, você vai encontrar um bocado de computador lá. Você não vai encontrar máquinas, né? A gente tem um laboratório e tal, mas a gente faz muito pouca coisa fabril, né? Isso a gente faz com os fornecedores, né? Então, sobretudo no VCube original, né, que a ideia era validar o software, né? Então a gente não estava com a ideia de desenvolver hardware em mente, né? Não fazia sentido fazer a compra do computador fora, né? E também essa questão da eletrônica, né? Tem coisas que a gente tem que ter muito cautela no que faz e no que compra, né? Por quê? Porque vou pegar o exemplo do rádio, né? O rádio hoje está usando componentes COTS. A velocidade com que esses componentes estão evoluindo é enorme. A gente não tem mais aquele negócio de, poxa, eu preciso seguir com aquele meu processador tradicional, porque esse é o que eu sei que funciona no espaço, porque é o que eu validei. Né? O pessoal, saiu uma coisa nova, eles já fazem aquela eletrônica nova, preparam um satélite, mandam e vê se funciona. É assim que esse mercado no space funciona. Então, a eletrônica, em particular, ela vai desenvolver de uma forma muito rápida lá fora. Então, a gente tem que... É um equipamento mais volátil, então faz menos sentido você ter esse projeto interno. Né? Por outro lado, não, o software ele fica. Né? E o software eu preciso para ter autonomia, para tirar um computador de um cara que já não é mais a fronteira e botar no outro. Entendeu? Então, e software é muito mais difícil de fazer para quem fez software complexo. Né? Você debugar aquele negócio todo é um problema enorme. Né? Então, a gente debruçou no software, né? Aí você vai falar, poxa, vocês fizeram o AUX em 5 anos. Né? O INPE já trabalha há décadas tentando fazer. Né? A gente, por ser uma empresa, né? A gente tem alguma flexibilidade que o INPE não tem, né? Que é, por exemplo, a cada problema que a gente encontrou, não só no AUX, mas em outras partes, a gente sempre tem a possibilidade de contratar em um mês um especialista, sei lá, do Japão para vir aqui e ensinar a gente a fazer. Né? E, poxa, o cara vai falar, poxa, isso aqui é um pulo do gato, eu não vou vender para barato. Eu vou vender, você vai custar, sei lá, 3 milhões de dólares. É importante, é o pulo do gato de fato? Eu posso fazer. Eu tenho um conselho só, eu explico para eles, ó, isso aqui é um elemento importante. A gente vai precisar trazer esse papo aqui do Japão, ou de Singapura, da Europa, dos Estados Unidos, onde quer que seja, né? E esse cara vai ensinar a gente a resolver esse problema. Né? Então, esse é o segredo. Né? Então, todas as linhas do software, de cada um daqueles elementos que a gente fez, eles foram todos construídos na Visione, tudo programado na Visione. Mas a cada grande dificuldade que a gente teve, a gente foi buscar uma pessoa que dominava aquilo ali para dar o pulo do gato para a gente. Então, esse que explica, né, por que a gente conseguiu fazer tão rápido. Né? E isso fala com aquela questão por que uma empresa ela é boa para fazer algumas coisas. Né? Porque para tecnologias mais maduras, a gente tem muito mais flexibilidade para tratar as coisas. Né? Um instituto de pesquisa, o público, sobretudo, tem que seguir aquele regramento da 8666. Agora a lei de inovação está um pouco melhor, mas aquilo é como dizem o Asterix lá em francês, la maison qui rend fou, é a casa dos doidos. Né? É muito difícil se trabalhar naquele ambiente regulatório. Né? Então, isso a empresa faz bem. Né? O que a empresa não faz bem é assumir risco. Então, no VCube a gente fez porque não tinha... Era fazer ou fazer. Né? Mas eu não consigo... vou fazer agora um satélite, não sei, um satélite radar, assim, do zero, né? Sem ter ajuda de ninguém, com 3 anos para entregar. Não vou fazer.
não vou nem aceitar, mesmo que eu tenha o contrato, eu não vou fazer. Agora, a universidade, o Instituto de Pesquisa é o lugar certo para você quebrar essas coisas, né? Conceber antena, poxa, a concepção, qual que é o segredo de um satélite radar de baixo, pequeno porte? A gente vem estudando isso. É antena, né? Você precisa ter uma antena grande, o ganho que você precisa é inversamente proporcional ao quadrado da área, né? Então, se você tem uma antena muito grande, você precisa de muito menos potência e fica tudo mais fácil no projeto do satélite. Você avisiona fazer, poxa, precisa ser uma coisa assim muito crucial para a gente embarcar num risco desse. Então, coisas de alto risco, as universidades, institutos de pesquisa, eles têm mais facilidade de fazer do que uma empresa a fazer. Então, assim, como eu enxergo as coisas. Bem, João, muitíssimo obrigado pelas respostas. A gente já está aqui um pouco apertado com o horário, então eu pergunto se eu posso depois fazer o compilado das perguntas que ficaram aqui e te enviar por e-mail. Não, pode sim. Vai ser um prazer, né? Eu fiz já feito uma apresentação mais curta para ter tempo para a gente fazer esse bate-papo, né? Que aqui é que está a riqueza das coisas, né? Eu só conto os sucessos, né? E quando chega no meu nível é porque a turma já queimou muito fosfato lá na engenharia para poder chegar para poder botar numa apresentação minha, né? Mas vai ser um prazer poder responder as perguntas. Não só isso, Ítalo, mas tradicionalmente a Visiona vem sempre apoiando os eventos do INPE, né? Até como financiadora, né? A gente patrocinadora, a gente já patrocinou vários exemplos do INPE. Vamos seguir apoiando, né? Dentro das nossas possibilidades. E temos a disposição de ir lá e falar também em outros eventos, quando vocês quiserem, tá? A casa está aberta, né? Até para visita, se quem quiser conhecer a Visiona também, vai ser um prazer recebê-los lá. Agora está meio vazio, mas por conta da pandemia, mas as coisas retornando, né? Quer dizer, não vamos precisar, porque na verdade o nosso satélite vai estar em Nolite, então quem quiser conhecer o VCube de perto, a gente vai lá basta ir aí, dar um pulo aí no Nolite para conhecer. Bom, isso aí, minha gente. Muito obrigado pela oportunidade. João, desculpa aí o problema. As coisas estão meio corridas aqui hoje. A bebê está meio enrolada. Muitíssimo obrigado aí pela sua paciência. A gente entende que já é difícil, assim, durante a semana parar para fazer palestra, falar e tudo mais. Então você abrir aí mão do seu domingo e ainda mais dos cuidados aí da sua filha. Então... Não, até mais fácil. Um fim de semana é mais então tá bom. Então me estimo para que sua filha se recupere logo e agradeço a sua palestra, que foi incrível. Muito obrigado. Tá joia. Obrigado, gente. Um abraço. Até mais. Pessoal, então agora eu vou